De fato, o fundo MXRF11 é uma ótima opção, principalmente para quem está começando e tem pouco dinheiro para investir todos os meses. E dentre tantos fundos imobiliários base 10, tem uma opção que está mais barato, tanto na questão do P sobre VP, quanto no seu valor de cota também. Você consegue gastar menos, receber mais dividendos, mesmo assim no mesmo segmento que é fundo imobiliário de papel. Hoje eu vou te mostrar aqui uma opção alternativa aqui para você que não quer aportar mais no fundo MXRF11 ou de repente para você que quer colocar um fundo imobiliário base 10 na sua carteira. Bom, vale a pena eu falar para vocês que ambas as opções aqui são bons fundos imobiliários. Inclusive eu tenho os dois na minha carteira, mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, o objetivo desse vídeo aqui não é dizer que o MXRF11 seja um fundo ruim, apenas que existem outras opções tão boas quanto que pagam dividendos todos os meses. Bom, de qualquer forma, se inscreva no canal, ativa as notificações e vem para a tela do PC. Bom, só vou te mostrar aqui de forma rápida os dados atuais do fundo MXRF11. Inclusive teve uma boa queda, pode sim ser uma ótima oportunidade de você entrar para esse fundo. O preço atual está em R$ 10,07, pagou 12,45 dividend yield. Obviamente, esse dividend yield aumentou porque teve uma queda. Esse fundo, há cerca de um mês atrás, estava sendo negociado a R$ 10,50, por exemplo. O PVP está em 1,03, ou seja, você está pagando 3% a mais do que o seu preço considerado justo. Liquidez diária, 13,68 milhões e variação nos últimos 12 meses, 5,67. Aqui está o gráfico da cotação ajustado, ou seja, reinvestindo os proventos. E aqui embaixo a gente tem mais algumas informações. Inclusive, esse daqui é o maior fundo imobiliário da Bolsa em número de cotistas. E atualmente está acima de 1.100.000 cotistas. Valor patrimonial por cota, ou seja, seu preço justo seria R$ 9,75. Pagou 10 centavos no último provento. Lembrando que é um fundo imobiliário do segmento de papel considerado híbrido porque ele tem uma carteira mais diversificada. Inclusive, a gente pode ver o histórico de pagamento de dividendos aqui dos últimos 5 anos, aqui tá em percentual, ele sempre pagou na média de 0,8. Teve uma alta considerável aqui na época da pandemia, porque a nossa taxa Selic começou a subir novamente. Depois estabilizou aqui pagando na média de 1,1 a 1% ao mês. E nos últimos meses aqui pagando 0,98% de dividend yield. Quando a gente abre o relatório gerencial atualizado aqui do fundo MXRF11, a gente tem mais informações. Inclusive, você pode ver que na carteira do MXRF11 tem outros fundos imobiliários, então esse é mais um dos motivos que esse fundo imobiliário é considerado como híbrido. E nessa parte do gráfico aqui a gente consegue entender como que é a composição da carteira do MXRF11. 77,4% é em CRI, ou seja, certificado de recebíveis imobiliários. 12,9% está em outros fundos imobiliários. 5,2% caixa e permutas financeiras 4,5%. E aqui embaixo a gente consegue ter acesso a todos os CRIs que compõem a carteira do fundo MXRF11. Por exemplo, ó, Shopping Itaquera, PL do fundo, ou seja, quanto representa do fundo, 4,56% dos CRIs. E qual que é o indexador, qual que é a taxa? IPCA, ou seja, o índice que mede a inflação, mais 9,11%. Periodicidade mensal. Então aqui você consegue ter um parâmetro de como funciona esse fundo imobiliário. Próximo fundo imobiliário pagou mais dividend yield nos últimos 2 anos, só que tem um detalhe que a gente precisa ver aqui. Também é um fundo de papel, só que não é um fundo considerado híbrido porque ele foca mais em CRIs. O fundo que eu estou falando é o VGIR11. Inclusive você pode ver, ele está sendo negociado a 1,02%, enquanto o MXRF11 está em 1,03%. Então o P sobre VP está mais barato. Além disso, o seu valor patrimonial por cota é menor também. Então aqui você... Ou seja, ele está mais descontado e é mais barato. Aqui você tem que pagar R$ 10,07, aqui R$ 9,93. Aqui olha só, ele pagou 13,41% nos últimos 12 meses. Mais de 1% ao mês do fundo imobiliário. E ele está assim há mais de 2 anos, já vou te explicar o porquê. Liquidez diária tem 3,1 milhões, valorização nos últimos 12 meses 16,69. Inclusive, eu peguei boa parte dessa valorização. É um dos poucos fundos imobiliários da minha carteira que está no positivo. Quando a gente desce aqui tem mais informações, é um fundo de papel, 252 mil cotistas, pagou 10 centavos de rendimento e está pagando 10 centavos há vários meses. Olha só aqui na parte dos dividendos, quando a gente coloca os últimos 5 anos, ele é um fundo um pouco mais novo, ele teve uma queda, ó, tava pagando bem menos aqui, ó. Vamos ver pelo percentual, ó. Pagava na média aqui de 0,5, 0,6 e só começou a subir depois de 2021. E por que que isso aconteceu? Pelo aumento da nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Diferente do fundo MXRF11, que é mais diversificado, tem IPCA+, e CDI+, aqui a maior parte da sua carteira está em CDI+, ou seja, enquanto a taxa Selic se mantiver alta,
e provavelmente vai se manter, até muitos analistas já estão dizendo por aí, inclusive o Grupo XP está prevendo já o encerramento desse ciclo de queda da Selic e possivelmente o aumento da taxa Selic. Então, enquanto a Selic se manter alta, esses fundos imobiliários que têm um indexador majoritário em CDI+, vai continuar pagando bons dividendos. Só que, por outro lado, uma taxa Selic mais alta aumenta o risco de crédito das empresas quebrarem, abrir recuperação judicial, etc. Então, não é uma matemática exata. Mas esses fundos imobiliários, onde tem o CDI+, se beneficia com esse cenário de Selic alto. Então, por exemplo, na época do Bolsonaro, ele baixou a taxa Selic a 2% ao ano e foi subindo de forma gradativa. E a gente pode acompanhar o que aconteceu aqui de acordo com a Selic. Mas nos últimos 2 anos aqui, ó, desde 2022, pagando mais de 1% ao mês todos os meses. Quando a gente abre o relatório do VGIR11 aqui, para dar uma olhada um pouco mais a fundo da sua carteira, olha só que interessante. Esse fundo imobiliário, por exemplo, ele não é híbrido, ele é um fundo imobiliário de papel mesmo. Então, ó, 99,8% da sua carteira está em CRI, são dívidas do setor imobiliário, e apenas 0,2% de caixa. E quando a gente olha a composição da carteira, 98,7% está em CDI+, ou seja, eles cobram a taxa CDI mais algum percentual de acordo com o risco daquele empréstimo, daquele papel. E o restante aqui, cerca de 1,3% IPCA+, que seria a nossa inflação, mais alguma taxa. Aqui a gente consegue ter uma noção da alocação desses CRIs. Então, por exemplo, 73,6% em residencial, depois escritório e assim sucessivamente. E aqui embaixo na carteira a gente consegue ver quais são os CRIs que compõem essa carteira. Por exemplo, esse CRI Alpha, o indexador é CDI mais 5%. Já no Almeida aqui é CDI mais 1,5%, CDI mais 5,5%. E assim sucessivamente. Sugiro que você leia o relatório gerencial para ter uma noção melhor de como funciona. Agora vamos fazer uma conta básica aqui. Quanto a gente ia precisar investir para comprar 1, 10, 100 e 1000 cotas desses fundos imobiliários, pegando os números que a gente tem aqui no site. Então olha só que interessante nessa planilha, o valor da cota hoje e quanto pagou no último dividendo. Então VGIR11, 9,93, pagou 10 centavos. Já o MXRF11, 10,7 também, 10,7 pagou 9 centavos. Então para eu comprar uma cota de cada fundo eu precisaria de R$20 para receber 19 centavos no próximo mês. 10 cotas de cada aqui, eu precisaria de R$200 para receber R$1,90. 100 cotas, R$2.000 para receber 19 de proventos. E 1000 cotas aqui, R$20.000 para receber 190. E daria um dividend yield médio aqui, mensal, de 0,95%, mantendo esses números. Obviamente é renda variável, pode oscilar todos os dias. Inclusive, quando eu abro a minha planilha aqui de controle de fundos imobiliários, eu tenho um total aqui, ó, de 370 cotas do fundo MXRF11, só que o meu preço médio está em 10,25, o preço atual, né, que a planilha é integrada à KB3, atualiza a cada 20 minutos, está sendo negociado hoje a 10,05. Já o fundo VGIR11 aqui, tenho 220 cotas, meu preço médio está em 9,44, está sendo negociado a 9,94. Ou seja, estou tendo um lucro na média de 5% e prejuízos na média de 2% aqui com o fundo. Só que olha só, já recebi R$344 de proventos do fundo VGIR11 e 549 do fundo MXRF11. Então tá aqui a minha rentabilidade real somando os proventos pagos. Bom, só gravei esse vídeo aqui para mostrar para vocês. De repente, se você não quer mais aportar no fundo MXRF11, ou já temos uma grande parte lá, existem outros fundos imobiliários também de papel que pagam ótimos dividendos e fazem um ótimo trabalho também. Se você quiser ter acesso a essa planilha aqui de controle de investimentos, eu vou deixar o link na descrição. Vai aparecer um vídeo aqui onde eu ensino você baixar, alimentar a planilha para poder utilizar da forma que quiser. Se inscreva no canal, fica com Deus e eu te vejo no próximo vídeo.